Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS. Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos. Olá! Hoje o Porto e Negócios se propõe a fazer um balanço dos fatos mais relevantes que impactaram o setor em 2024. Aqui comigo, o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Seja bem-vindo, Técio. Obrigado, Nathalie. Finalmente juntos no estúdio, né? Se estavam com saudades da gente, vão ter um programa exclusivo de Nathalie e Casimiro. É isso aí. Foi uma empreitada aí por causa do período eleitoral, a gente se separou um pouco, mas estamos de volta aqui juntos. Firmes e fortes. É isso aí. Bom, eu quero começar, vamos chamar isso de uma retrospectiva. Exato. Pelos anúncios mais recentes. Ministério dos Portos e a Autoridade Portuária de Santos anunciaram um plano audacioso de ampliação da área do porto, dobrando essa área do porto no período de 30 anos. Qual a importância dessa expansão, em primeiro lugar? Tá, assim, esses movimentos de ampliação da poligonal não é de hoje, tá? Já outras gestões buscaram isso, a que eu fiz parte, inclusive, né? A ideia de você ampliar toda a área do porto organizado para a área de Santos Continental, né? Para a margem esquerda, já estava no pleito no Ministério da época da infraestrutura. Naquele ponto foi sobrestado o processo. Existiam outras brigas, né, para enfrentar em termos de prioridade. Mas o que chama atenção nessa ampliação de área são alguns pontos, né? O primeiro, é importante trazer para o espectador que várias dessas áreas estavam com processos de instalação de tubes. Sim, de terminais de uso privado. Exatamente. Né? Inclusive, na época que eu estava na gestão, eu tinha inclusive bagres, que nessa versão está fora. Tá? Então, não sei qual foi o critério utilizado para estar dentro ou fora da poligonal, né? Mas o fato é que grande parte dessas áreas que foram incluídas na poligonal, estão na proposição da inclusão, tem processos de TUP aberto, né? de pleitos, né? De TUP. Aí a gente tem que fazer uma análise bem fria de como é que a gente quer fazer a gestão do ambiente santista para reduzir as assimetrias entre TUPs e arrendamentos. Sim. Né? Ou você vai para o marco regulatório e diminui de fato essa assimetria, né, que o novo marco, né, nós vamos falar da retrospectiva dos CEPORTs, né, a nova propositura da lei, né, da minuta de lei, ela se propõe a isso, inclusive. Fazer essa redução de assimetrias. Ou você bloqueia a TUP e você, de fato, estabelece uma política de arrendamentos. Mas para isso acontecer, é importante o investimento. Então, assim, o que eu aconselho ato contínuo dessa poligonal implantada, a autoridade portuária, é mandatória a autoridade portuária iniciar projetos de engenharia básica para infraestrutura de acesso dessas áreas. Exatamente. Essa seria a minha segunda pergunta. Tão importante quanto expandir é ter infraestrutura, é ter planejamento e a infraestrutura chegando antes dessa expansão. O que dentro do Porto de Santos ainda segue sendo um desafio. É lento o processo, né? Então, porque demanda HH, recurso, enfim. Mas é importante. Então, assim, você pega, vou dar um exemplo aqui do Caneú, né? O Caneú tem um processo de TUP andando, tá? Foi incluso na poligonal,
Só que assim, ato contínuo da inclusão não é ficar com a área na poligonal sem viabilizar. Sim. Então assim, tem que fazer a engenharia de acesso, né, da Piaçaguera até a área do Caneú, tem que fazer sondagem, tem que fazer licenciamento ambiental, qual vai ser o arranjo, onde vai ser a bacia de evolução. Tudo isso tem que partir da autoridade portuária, esses investimentos. Então assim, já que eu vou assumir a criança, eu tenho que cuidar dela. Com certeza. Né? Então, incluindo a poligonal, cuida dessa área. Não fica uma área ali, estoque imobiliário portuário. O PDZ, dentro desse novo plano de expansão, ele precisa ser revisitado, né, Tércio? Do ponto de vista dos ativos, né, do que já foi clusterizado, né, o corredor de celulose, o container no Sabuó, que sempre foi, né, a premissa do PDZ atual, não acredito que precisa revisitar esses desenhos. Até porque nos episódios de licita-se STS-10, o Concais deixa de ir para o Sabuó, né? Então acaba que se respeita aí o PDZ atual. Agora, com relação a áreas de ampliação, é uma tela em branco. Sim. Tem que se pintar. Né? Então, vou dar um exemplo claro aqui. Arauco, né? Arauco anunciou investimentos em Inocência, no Mato Grosso do Sul, e obviamente o porto de escoamento é Santos. Sem dúvida. Né? Assim como acontece com as demais empresas de celulose. Exato. Né? Principalmente que está na área de influência da Rumo, né? da Malha Paulista, e, enfim, do tramo sul da Malha Norte, enfim, todo esse acesso ao Centro-Oeste, ele obviamente vai abastecer o Porto Santos. Não tem área. Quer dizer, existem áreas que eram até então desenhadas como TUPs. Sim. E que agora foram entradas na poligonal. Ou seja, o governo vai num prazo, a autoridade portuária vai num prazo exíguo fazer engenharia básica. Quando eu falo engenharia básica, são os primeiros projetos de engenharia. Sim. Para infraestrutura, ou seja, não é muita coisa. A fundação do terminal, berço, que berço é igual para qualquer tipo de carga. Né? E acesso. E o acesso terrestre. Então, eu estabeleço o sítio padrão, o acesso terrestre e o acesso aquaviário daquele terminal. Faço o licenciamento ambiental, faço as engenharia. Se eu não tiver arrendamento para aquela área, Greenfield, eu faço os investimentos. Sim. Né? Suap está entrando numa atuada desse perfil, de fazer os investimentos iniciais na infraestrutura básica para poder trazer o cliente para o porto. Sim. Né? E o que todo o porto faz, tá? A Antuérpia faz isso, as autoridades portuárias no mesmo modo fazem as mesmas coisas. E esse modelo precisa ser seguido para dar certo aqui em Santos. Minha recomendação é que sim, né? Precisa fazer o pessoal da engenharia olhar para isso com carinho. Né? Dentro dessa expansão, além de Santos, Guarujá e Cubatão, haveria a inclusão também de São Vicente. Na tua análise, essa região de São Vicente, ela tem de fato potencial? Então, aí é uma questão de planejamento territorial. Eu até entendo, tento entender o que passa na cabeça de quem trouxe essas áreas para dentro da poligonal. O fato da área estar dentro da poligonal, você habilita essa área para ter um regime aduaneiro. Isso é um ponto importante, sem a necessidade de a Receita Federal fazer um chamamento para um EAD. Tá? No final, alfandegar a área para fins operacionais. Né? Isso repercute na receita do município. Exato. Né? Então, quando a gente coloca essas áreas do São Vicente para dentro da poligonal do Porto, você habilita São Vicente a ter áreas aduaneiras. Só que nós, no final do dia, para essas áreas, uma vez em regime aduaneiro, eu posso trabalhar com atividades retroportuárias. No final qual vai ser a política do Porto de Santos na relação entre terminal e recinto retroalfandegado. A gente já sabe que teve aqui fugas de demanda de terminais, que a gente chama dos terminais molhados, né, para os trás molhados, né, que estão próximo à água. Nesse caso, são secos mesmo, são portos secos. Qual que vai ser a discussão sobre demanda do serviço portuário no terminal, que faz a operação primária, e puxar essa carga para a área retroportuária. Só para separar um pouco, assim, existem dois tipos de container no nosso mercado.
os FCLs, que eles são full container no único cliente, e os LCLs, que dentro do mesmo container tem 9 clientes. Esse segundo, obrigatoriamente, ele tem que ir para uma retroárea. Sim. Porque ele vai separar a carga de cada Sim. cliente. Esse tipo de trabalho não vai ser feito na área primária, né? Então, é necessário ter esse tipo de instalação. A pergunta é, foi feito um estudo de demanda para ter essa relação? Quantos metros quadrados de terminais eu tenho? Para quantos metros quadrados de retroárea eu tenho? E o que eu de fato preciso. E o que eu de fato preciso. E essa demanda global do cluster. Então, o cuidado tem que ser colocar... Esse cuidado é importante para não acontecer quando aconteceu quando saiu na largada BTP e Deep World, né? Você teve um choque de capacidade, Sim. De oferta de capacidade, coincidentemente teve uma crise econômica, Sim. a demanda caiu e os preços da movimentação portuária despencaram. Quem perdeu foi o porto. Sim. Né? O cliente ganha porque despenca o preço, né? Mas... O complexo em si perde. No fim, assim, eu acredito muito no gestor público, né? Seja a autoridade portuária, seja o ministério, olhar a demanda e capacidade com muito zelo para não ter desequilíbrios. Né? Se a gente conseguir equilibrar isso, não é ser paternalista e dizer, essa demanda é desse porto, não. Até porque isso fere os princípios de competitividade. Sem dúvida, sem dúvida. Mas tem que ter uma razoabilidade entre as duas dimensões, né? A gente sabe que os desafios do ponto de vista de acessos e de infraestrutura são muito grandes quando a gente pensa em Porto de Santos. Até pelo tamanho, né, que o porto tem. Mas 2024 a gente teve alguns avanços. A FIPS, por exemplo, Ferrovia Interna do Porto de Santos, começou efetivamente a trabalhar, né? A concessionária fez entregas, inclusive antecipadas. Qual balanço você faz... você que esteve, inclusive, na FIPS, né, num programa de campo, um programa externo, qual balanço você faz desse cronograma que foi proposto e que já foi cumprido? Bom, eu visitei, eu fiquei ali, bem motivado pelo espírito da FIPS, né, foi criada na nossa gestão, no espírito colaborativo. Então, você tem ali na sala de operações, né, de controle, as 3 concessionárias Sim. trabalhando dali, né? E as metas foram batidas ali, né? Notoriamente, vale a retrospectiva de assistir esse programa, os números que tanto o João Almeida e o Citelli trouxeram foram bem gritantes com relação ao desempenho das manobras Sim. por hora, né? Então, quem ganha é o porto, quem ganha é o próprio sistema ferroviário, porque quanto mais você gira as composições ferroviárias entre Porto e Interlândia, mais eficiente é o sistema ferroviário. Então, uma FIPS eficiente é um porto e um sistema ferroviário eficiente. Assim, essa conexão ela é muito importante. Essa modelagem é uma modelagem de sucesso. Sim, sim, é de sucesso. Não sei aonde mais a gente poderia aplicar, né? Porque Porto de Santos é sui generis, você tem as 3 operadores chegando aqui. Quando você vai para outros portos, normalmente é no máximo 2, né? Então, ainda a gente precisa investir muito na malha ferroviária brasileira para replicar esse modelo da FIPS em outras conexões ferroviárias. Agora, o conceito da SPE, né, de ter 3 players da mesma operação, é possível a gente replicar para outros desenhos. O único cuidado que a gente tem que ter é que o princípio ali eu tenho 3 jogadores do mesmo esporte, né, que correm a mesma velocidade, Sim. que jogam na mesma posição. Falam a mesma língua. Falam a mesma língua. Então faz sentido você fazer esse modelo de gestão conjunta, né? Eu entendo que se você coloca um jogador de outro esporte Vai ter conflito. Vai ter conflito, vai ter conflito. Uma das intervenções mais esperadas pela FIPS é a pera ferroviária. Processo esse que finalmente foi resolvido depois de uma década. Já existe a definição de que a Marimex vá para outra área. O que a pera ferroviária instalada vai gerar de repercussão efetiva quando a gente fala de movimentação? Bom, na verdade ela vai garantir a movimentação das composições na margem direita com eficiência para você não parar os terminais, principalmente
à frente do Outeirinhos, né? Para o nosso espectador, para quem não é santista, na margem direita do porto, você tem um corredor de exportação de grãos, que é o último complexo de terminais, na margem direita, para quem olhar no Maps. Voltando, né, para dentro do porto, você vem com o cluster de celulose. Sim. Só esses dois complexos, né, os 3 terminais de grãos e mais os 3 terminais de celulose, vão operar 45 milhões de toneladas, né? Então, assim, para quem achava que o cluster de celulose ia operar só suas 8 mil toneladas, as estatísticas são outras, né? Então, você tem ali players que estão ampliando indústrias, né? A Suzano, em Ribas do Rio Pardo, inaugurou agora a maior indústria numa linha única. Sim. Tá? É importante dizer, não é a maior planta em produção, mas é a maior planta de produção em linha única, e vai jogar isso tudo dentro de Santos, né? Você tem a Bracel, que tinha anunciado 1,5 milhão, vai operar quase 3,6. E a Eldorado. E Eldorado com ampliações para 2029, 2030. E Arauco saindo aí do papel na cara do gol, né? Com inicialmente 2,5, mas tem planos para chegar a 5. Sem a pera, essa movimentação toda trava. Trava. Você não vai ter eficiência nos terminais, você não vai ter escoamento da carga. Então, assim, é mandatório. A obra está seguindo o cronograma. Tá seguindo o cronograma, então acho que o planejamento está sendo executado, que foi desenhado lá atrás, né? O que mostra a importância de uma modelagem com a iniciativa privada comandando o processo, né, Tércio? Eu digo a iniciativa privada... Provendo o recurso. Eu digo assim, né? A gente traz vários conceitos de parcerias público-privadas, né? No final o privado executando Sim. um planejamento territorial e econômico que o governo dá as diretrizes, né? Mas diretriz, eu não vou entrar no detalhe da passagem de nível, no detalhe de quantas linhas ferroviárias vão ter. Eu dialogo com o privado dizendo, o meu nível de serviço, eu preciso atender essa demanda que está batendo no planejamento portuário. Então, eu até brinco que discuti com alguns ferroviaristas, né, que eu falava que o planejamento logístico de um país começa do porto, né? Sim, sem dúvida. E os ferroviaristas dizem, não, imagina, começa da origem da carga. Eu falei assim, não, mas a origem e o destino passam pelo porto. Com certeza. Na verdade, o Brasil passa pelos portos. Exatamente. Né? Já diz um slogan muito bem pensado de uma campanha da Abitra. A gente faz um rápido intervalo e volta já, não saia daí. Estamos de volta e neste programa fazemos uma retrospectiva do que foi mais importante em 2024 para o setor portuário. Está comigo o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Tércio. Tércio, no primeiro bloco nós falamos a respeito do plano audacioso de extensão do porto, falamos da FIPS e no gancho da FIPS eu gostaria de ainda seguir falando de alguns assuntos que avançaram, não foram resolvidos, mas avançaram. Como, por exemplo, a terceira ligação Planalto-Baixada. A gente sabe que é uma obra para ontem, a gente já vive uma saturação. O governo do estado já sinalizou, já autorizou estudos, mas nós sabemos também que é uma obra que vai demorar pelo menos aí 8 anos. Quais são os caminhos paliativos até que essa terceira pista esteja pronta, para que o trânsito de carga saia e o cidadão comum que também utiliza o mesmo sistema possa não ser sugado por toda essa falta que de fato houve, né, de planejamento para que a situação não chegasse aonde ela efetivamente já chegou. Assim, a demanda sempre vem a galope, né, e a infraestrutura engatinhando. Assim, não consigo avaliar uma medida paliativa para enfrentar o crescimento da demanda do Porto de Santos, né? Mas a carga vai se acomodar nos portos.
Aí é o que eu brinco da importância do tema competitividade no planejamento portuário. Essa é uma das teses que eu venho buscando, venho discutindo, venho estudando já há algum tempo. Você tem o simples fato das entregas da FIPS para a melhoria do modal ferroviário. Ele é um colaborativo, ou seja, você pode trazer mais commodities no ferro, diminuindo a participação do rodo, né? Isso aí eu falo mais para soja, milho, né? O próprio algodão, né? Poderia chegar de ferroviário também. Mas a celulose já está no ferro, né? A volta do fertilizante subindo a serra na carga de retorno no frete ferroviário. Líquidos é um pouco mais delicado, né? Líquidos é uma polêmica no setor ferroviário, né? Eu converso com muitos diretores de empresas ferroviárias e há quem defenda arduamente a participação do líquido, um aumento, né, da participação do líquido no ferroviário, há quem fique ressabiado. Porque assim, quando acontece um acidente num caminhão com líquido, é pontual, é um caminhão. Sim. Se tem um acidente no ferro são dimensões catastróficas. Mas hoje, com o sistema ferroviário que você tem, com a automação da comunicação, por exemplo, se eu faço convite para os nossos espectadores assistirem um programa no YouTube da FIPS. O Citelli explica muito bem que se o maquinista não responde o comando da central, e a central tem todos o mapa das composições, o trem para. Então, assim, o trem não vai atingir uma velocidade maior que ele tem que atingir, ele não vai chegar a uma distância suficientemente perto para ter um risco de um acidente. Então, muito do que tinha no passado, que era o olho do maquinista, foi superado. Então, você consegue trazer essa carga líquida para o ferroviário, né? Então, acho que é uma advocacia que eu acho que o mercado de líquidos tem que fazer e a gente consegue melhorar isso também, né? E aí não precisaria esperar uma estrada, né? Você fazer uma solicitação, uma compra de material rodante, né? De vagões. Sim. De líquidos, é uma entrega que o cara te entrega aí em um ano. Então, você tem da ordem de serviço à entrega, você consegue rapidamente dar resposta ao mercado. O grande ponto o sistema de inteligência está colapsado. Né? Para quem sobe e desce, eu que subo e desço 2, 3 vezes por semana a serra, posso falar isso com propriedade, em qualquer horário. Tá? Em qualquer horário. Entendeu? Assim, você vai subir 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, você vai pegar um tráfego pesado. Tá? Então, não é só sábado e domingo porque tem excesso de carro, não é não. E agora, na temporada de verão, essa situação fica ainda pior. Principalmente as segundas e as sextas aí, né? Mas, enfim. O que a gente pode mencionar, assim, como resolver esse problema no curto prazo. Sim. Né? No fim, trabalhar com agendamento, trabalhar com planejamento rodoviário, o frotista respeitar as janelas de aproximação do porto. Né? É a única forma de a gente... diminuir o impacto. Diminuir o impacto. Mas, assim, administrar para não colapsar de vez. Né? Mas, como eu disse, né? A demanda vem a galope. E a infraestrutura vem engatinhando. Vem engatinhando. Né? Aliás, isso não é um problema só do Porto de Santos, é nível Brasil. Não, né? todo o Brasil. Todo o Brasil, infelizmente. Todo o Brasil não é... A gente fala muito de Santos porque o estúdio está aqui, né, no ambiente santista, mas quando a gente fala do Porto Negócio, a gente fala do Brasil todo. Né? Uma outra obra que parece efetivamente que vai sair do papel é a tão sonhada ligação seca entre Santos e Guarujá por túnel imerso. O cronograma está sendo seguido. O Ministério dos Portos tem tido bastante cuidado e zelo para que isso não seja apenas um discurso de governo, mas seja de fato um plano de Estado. O que não pode acontecer em 2025 para que a gente tenha, de repente, um retrocesso no cronograma? Mudanças políticas, mais uma vez, né? Assim, por mais que a gente ache que as decisões deveriam ser tomadas com cunho técnico, né? Com cunho racional, né? Independente da ideologia partidária, ideologia partidária, né? Do bem
da economia brasileira, da sociedade brasileira, enfim, ainda os homens tomam decisões, às vezes, afloradas por questões políticas, né? Então, acho que esse bom relacionamento entre o governo federal e o governo do estado, independente dos movimentos partidários, ele é muito importante para garantir o cronograma do túnel. Para a implantação, inclusive, de políticas de Estado, não de governo. Sim, sim. No final, isso se aplica ao poligonal, à estrada, né? Porque tem formas de você trabalhar em parceria e você deixar a política em outros campos de disputa. Sim. E não na infraestrutura. Sim. Porque a infraestrutura... Ela é o que promove, é o que move a economia de um país, né? E você deixa a disputa política para outros ambientes, não para o ambiente da infraestrutura. O que o túnel imerso, tão logo esteja pronto, em funcionamento, vai representar para o Porto e para a relação Porto-cidade? Para o Porto, é muito mais uma melhoria de nível de serviço, principalmente quando a gente fala da balsa, né? Ele também é uma melhoria de serviço, porque você vai ter uma conexão entre as duas margens, né? A despeito de você fazer planejamentos entre margens para o tráfego urbano, né, de veículos, o tráfego de carga vai usar, lembrando mais uma vez que a commodity não vai ficar rodando de um lado para o outro, né? O que vai rodar de um lado para o outro vai ser o container vazio, vai ser a migração, manipulação de carga de cabotagem, ou seja, o navio chega na Santos Brasil ou na Deep World por cabotagem, só que o longo curso dele, ou seja, a exportação vai acontecer pela BTP. Esse container tem que sair da margem direita e vir para a margem esquerda e vice-versa, entendeu? Então, essa movimentação, mas assim, ela é um percentual muito pequeno perto de tudo que é movimentado de container no porto, tá? Então, só para quem estiver assistindo não entender que vai ter congestionamento de caminhão dentro do túnel, não. E tem outra ainda, Nathalie. Você pode fazer a gestão para que essa carga ela rode no túnel de noite. De madrugada, em horários que não sejam horários de pico, de rush. Exato. Então, assim, o navio chegou, desceu o container num dia, na madrugada seguinte ele pode mover esse container para o outro lado da margem. Então, não vejo... É administrável, né? Esse é o ponto. Outro assunto que recentemente parece ter sido resolvido foi a questão da leilão do STS-10, que já se arrasta aí por 3 anos. O Ministério dos Portos definiu, bateu o martelo, que vai ser para a área de ampliação de contêineres. O que isso representa, né, dentro do cenário de saturação que a gente sabe que existe, e se você defende a livre concorrência quando houver aí o leilão? Bom, eu defendo a livre concorrência sempre, né? Até porque eu escrevi um artigo recentemente sobre o market share, né, e a nível de competitividade do mercado conteneiro na costa brasileira como um todo, com foco no Sudeste e Sul, né? Qualquer um pode participar do STS-10, na minha visão, tá? Porque você não vai ter... Qualquer um que ganhe não vai criar novas assimetrias que já estão colocadas no mercado, tá? Ou acentuar. Até porque a competição do container está no shipping, né? Ela está na navegação, está no serviço completo. Aliás, o ano de 2024 para o container foi bom, né? Foi. Mas assim, foi bom, mas falta capacidade. Sim. E quando a gente fala de falta de capacidade Herol, não é só Santos, né? Falta capacidade no Tecon Salvador, falta capacidade no Rio, falta capacidade nos portos do Sul, no Itapuã. Então, e aí tem vários fenômenos que fazem essa falta de capacidade de aflorar, né? Não é nem sempre que é falta de espaço, tá? Mas é a dessincronização da logística entre navio, chegada da carga, pré-stack, enfim, essa sincronia operacional, ela inexiste hoje por N motivos. Né? No caso do STS-10, poxa, né, finalmente olharam e entenderam que ali era uma área para ampliação de container. Poderia ter sido decidido mais rápido, né? Né? Nesse caso, infelizmente,
as questões políticas influíram muito, né? Até que a decisão fosse tomada do ponto de vista do que é de fato melhor para a carga. E assim, eu particularmente defendo os adensamentos, tá? A decisão vai ser licitar, mas eu sou do time de que sempre é melhor adensar antes de licitar, tá? Óbvio, respeitar a questão da competição. Sim. Né? Então, você tem ali a BTP com dois sócios que representam os 2 primeiros players do mercado mundial, Sim. Com 3 berços. Né? Então, faz sentido a ampliação desse terminal em cima do Sabuó, e aliás era isso que estava sendo desenhado quando a gente estava à frente da autoridade portuária. Mas que venha a licitação, né? Que ela seja feita de forma célere, porque quem está sofrendo hoje é o usuário final, né? O dono da carga. O quanto que a movimentação no STS-10 deve trazer de investimentos para o Porto? Acho que mais do que o investimento na infra, né? Eu não sei o último desenho e as atualizações dos valores, né? Os valores que eu tinha em mente eram de 2020, então já passou aí vai quase 5 anos aí, muda o preço de concreto, aço, enfim. Ainda mais com a nossa moeda estando tão desvalorizada como está. Mas nós estamos falando de um terminal aí de mais de 2 bi de investimento, tá? E o mais importante não é só investimento na infraestrutura, né? Sim. Fundação, berço. Você tem uma demanda pela automação e principalmente pelos acessos, né? Então, assim, uma coisa importante, inclusive buscando o papel da FIPS, é a FIPS fornecer o acesso ferroviário tanto para a BTP como para o STS-10, né? E esse acesso tem que ser simultâneo. Sim. Né? Não posso dar para um e não dar para o outro. Sim. Né? Até porque a BTP World ela é provida, né, de acesso ferroviário, a Santos Brasil também. Então, para você dar as mesmas ferramentas competitivas no mercado, você precisa prover, né? Então, tem aí, e tem investimento que é do terminal, tem investimento que é da FIPS e tem investimento que é da Ecovias, né, do sistema Anchieta Imigrantes. Precisa criar dispositivos rodoviários de acesso ao terminal que eu não vi até o momento, precisam. Porque senão não vai funcionar. Não vai travar a entrada de Santos. Vai travar a entrada de Santos. A gente faz mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre as recentes fusões, vamos falar sobre a concessão do canal de Paranaguá e como isso reflete aqui em Santos e muito mais. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do Porto e Negócios. Nesta edição, estamos fazendo uma espécie de retrospectiva dos fatos mais importantes que impactaram o setor. Aqui comigo, Casimiro Técio, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Técio, um outro fato muito relevante e que deve repercutir aqui em Santos é a questão da autorização do Ministério dos Portos para a concessão do canal em Paranaguá, o primeiro do país. O quanto essa concessão pode ser replicada ou, claro, que respeitando as características do Porto de Santos, pode ser adaptada para que a gente tenha, de fato, um processo de concessão mais célere e alcance os tão esperados 17 metros. Bom, finalmente, né, nascendo aí um desejo que já não era dessa gestão, já era de gestões anteriores. Bom, acho que o primeiro passo é entender, dificilmente a gente vai ter lições aprendidas até se nos próximos 2 anos a gente, de fato, iniciar o processo de Santos. Né? Santos é um pouco diferente porque você tem uma disputa clara pela atracação. Sim. Né? É um canal mais sinuoso, estreito, você não tem passagens, dupla passagem de navios em toda a extensão do canal, só em alguns trechos que você pode ultrapassar. Diferente de Paranaguá. Sim. Né? Então, o modelo de Paranaguá foi muito no sentido de eu quero uma garantia do canal dragado, do canal sinalizado
E, inclusive, o modelo lá, a cobrança da tabela continua sendo da autoridade portuária e existe um repasse de um percentual dessa tabela 1 para o concessionário, né? Dentro das regras que já são mais do que costumeiras. Aumentou a tarifa? Não, a tendência é que reduza a tarifa. Tá? Mas, assim, independente da redução ou não da tarifa, é importante a gente destacar que dentro da tarifa portuária não está só o custo com a dragagem ou da sinalização, estrito senso. Sim. Todos os custos indiretos da autoridade portuária, a folha de pagamento dos funcionários, guarda portuária, energia, utilities, isso tudo está distribuído entre as tabelas. O que é importante é ter transparência. Exato, na composição de custo, né? E um ponto importante também é o seguinte, eu posso cobrar um delta tarifário em qualquer uma das tabelas com o compromisso de destinar esse delta para um investimento em algum ativo portuário. As autoridades portuárias americanas fazem isso diretamente, assim, eles reservam recursos para comprar área de privados para anexar a autoridade portuária. Vou dar o exemplo do Porto da Geórgia. Sim. Um abraço para o amigo Flávio. A autoridade portuária compra áreas ao longo da poligonal, né, da área de influência do porto, para reabilitar, trocar áreas de armazenagem por outras. É um planejamento, é uma extensão de planejamento. É como se fosse um TUP, né? Então, e é uma autoridade portuária pública, né? Então, aqui, obviamente, no regra brasileira, você tem as áreas da SPU, as áreas da União, né? E todas essas áreas que entraram na poligonal, que a gente falou no primeiro bloco, são áreas da União, não tem dono, né? Teoricamente, né? No caso do canal, eu posso cobrar um extra tarifário para poder fazer investimento em nova infraestrutura. Mas, voltando para o ponto do quanto que isso vai se representar, não representa só para Santos. Sim. Santos eu acho que vai ter que ter uma lógica diferente, uma lógica muito mais de fornecer a infraestrutura, né, e garantir o nível de profundidade o ano todo. Dragagem de aprofundamento e manutenção. Exato. E aí a concessão ela é o melhor instrumento, né, que a gente chama do value for money, né? Então eu preciso gerar esse valor que eu entrego uma margem de resultado para o privado, só que ele me entrega a eficiência dessa obra executada, ele me entrega a eficiência do canal gerido e mantido, né, o ano todo. E aí a gente consegue pensar nos 366 totalmente carregados. Sim, com certeza. Vou dizer, se Santos não se habilitar rapidamente... Vai perder carga. Ele vai perder, porque a gente tem discutido, inclusive foi publicado um estudo recentemente sobre quais são os critérios para você estabelecer os hub ports. Lembrando, o hub ele tem uma natureza muito mais focada no transbordo do que operar a carga da Interlândia, né? Santos dificilmente vai ser hub no conceito literal. Sim. Tá? Até porque as taxas de transbordo aqui geram em torno de 35%, tá? Até menos. Antuérpia, Roterdã não são hubs, são gateways, né? E eles operam 35%, eles transbordam 35% mais ou menos da carga. Só vai virar hub quem transborda mais 50%. Mais 50%. São poucos que fazem isso no mundo. Mas quando você olha na ótica do armador, Sim. de um operador, né, de uma Maersk, de um MSC, de uma CMA, eles podem estabelecer o hub deles. Sim. Até porque recentemente, por exemplo, a Hapag, né, junto com a Norsul, desenvolveram a Norcoast, que é uma empresa de cabotagem verticalizada com o grupo Hapag. O mesmo acontece com a CMA, com a Maersk e com a MSC. Então, os grandes operadores de longo curso têm as suas coligadas, as suas empresas de cabotagem nacionais. E aí existe a natural verticalização. Então, uma Mercosul Line que opera carga para a CMA, por exemplo, a CMA vai fazer a abordagem comercial do door-to-door usando a Mercosul Line como instrumento. Claro.
Lembrando que todo navio de cabotagem, 55%, esse mix varia entre 45% e 55% entre cabotagem e feeder. Entre aqueles contêineres de fato que ficam dentro do país só e aqueles que fazem a pernada do longo curso, seja na importação ou na exportação. Essa lógica desses grupos econômicos, eles vão buscar os seus hubs. Sem dúvida. Então, a PM Terminals já deu sinais de que Suape seja aí um potencial hub dela para cargas que tenham trade com os Estados Unidos e Europa, né? Provavelmente a MSC vai escolher um ponto e assim por diante. Então, o Porto de Santos precisa estar preparado. Sim, sim. Precisa estar pronto. Sim. Mas, por exemplo, para a CMA, eu acredito que o hub dela vai ser Santos, né? Já puxando um outro assunto que realmente movimentou o mercado, né? Nós tivemos CMA, CGM adquirindo 48% das ações da Santos Brasil e tivemos também a MSC adquirindo a Wilson Sons, né? O que isso de fato representa quando a gente pensa em reconfiguração? Essas ofertas, né? Só lembrando para o nosso espectador, estão sendo avaliadas pelo CAD, naturalmente, né? Mas foi um saldão aí, né? Do setor portuário. Eu entendo que a MSC ela foi para cima da Wilson Sons, atravessando o fundo de investimento que já estava ofertando, como resposta ao movimento da CMA. Da CMA, né? GCM. Tá, e aí, eu entendo que, mais do que nunca, a concorrência acirrada entre os grupos econômicos vai ser estabelecida na eficiência completa da cadeia. Então, por exemplo, um exportador de café, né, que depende do container para operar sua carga, como o algodão também, se o nível de serviço numa rota, né, não for eficiente, com empresa A no terminal dela, ele vai migrar para outra cadeia, né? Então, no final, o armador ele tem a obrigação de oferecer o serviço desde a estufagem do container até a entrega no cliente final. Então, assim, essa verticalização ela já acontece no mundo das commodities, ela acontecia de forma mais tímida nos terminais, obviamente, que já se diziam verticalizados, e agora eu acho que vai ser uma prática do mercado. É uma tendência que não volta. Não dá para andar para trás. Não volta. Mas, assim, é importante dizer que existem outras estratégias para o mercado container, né? Vou pegar o exemplo da DP World, né? A DP World tem presença mundial. Então, ela tem um terminal aqui em Santos, ela tem na República Dominicana, em Calcedo, um terminal. Tem na Argentina, tem em Dubai, obviamente, né, onde nasceu a empresa, e na Austrália, ou seja, essa capilaridade da DP World, ela consegue fazer tratados comerciais com os armadores, porque ela consegue administrar uma rede de distribuição. Então, a estratégia da DP World foi o quê? Foi capilaridade, né? A estratégia dos armadores é verticalização. No final, você vai ter um blend e vai ter armador que não quer terminal, tá? E não tem nem porte para ter terminal. Na verdade, o que se avalia no fim do processo é a eficiência dele. Sim, e a eficiência é o todo, né? Não adianta eu ser eficiente em rapidez de movimentação, com a movimentação, se tem container ficando para a próxima escala. Né? Se eu não consigo ter uma janela para entrar no terminal. A gente está chegando ao fim aí desse programa especial de retrospectiva e a gente não poderia deixar de falar sobre a questão dos extremos climáticos. O Brasil viveu uma tragédia, e quando eu falo Brasil, porque apesar de ter sido o Rio Grande do Sul afetado... O país se mobilizou, né? O país se mobilizou e os reflexos foram sentidos, né, do país afora, inclusive, né? A gente teve impacto nos terminais, a gente teve impacto no aeroporto, que agora, né, voltam à sua capacidade total. O que mostrou que é preciso estar preparado.
Como é que você avalia, do ponto de vista dos portos nacionais, a questão de medidas de adaptação depois deste episódio? E que recado fica para 2025? Porque esses extremos climáticos vão ser cada vez mais extremos. O resultado do homem não respeitando a natureza já está posto. E os extremos são de todas as naturezas, né? O Arco Norte sofre esse ano a segunda seca consecutiva. Então, você tem barcaça parada em Santarém, por exemplo, né, para fazer o escoamento de soja e de grãos, né? Milho, no caso agora, né, que é a safra. A empresa que não colocar isso no seu planejamento, no seu core, seja, no mínimo, de entender e mapear os riscos climáticos que ela sofre e comprar um seguro. Sim. Você tem seguradoras que asseguram, você vai pagar, vai colocar recursos na mesa para poder pagar esses seguros. Ou trabalhar com planos B, né? Ou seja, eu tenho um ativo portuário com equipamento, que ele tem uma capacidade, e eu mapeio quais são os riscos climáticos daquele meu ambiente portuário, se é seca, se é onda de calor, se é chuva, se é vento, seja o que for. Mapeei, esse risco eu consigo mitigar desta forma, meu plano B é esse, mudo minha operação momentaneamente para um outro sítio portuário, compro mais equipamento, né, enfim. E no último recurso você vai acabar comprando um seguro. Assim, as seguradoras, e aí a seguradora que sair na frente em mapear risco climático e oferecer um bom produto. É um grande filão de mercado. Né? Descarbonização, um tema que começou em 2024 e foi crescendo ao longo deste ano. 2025 vai ser realmente o grande tema de discussão, na sua opinião? Eu acho que a descarbonização ela veio para a agenda como mais uma linha padrão na política das empresas. Tá? Os portos brasileiros estão preparados? Todo mundo não só preparado ou em preparação, mas estão olhando isso. Né? E não é só o setor privado, o setor público também. Sim. Tá? Essa semana eu estive em Salvador e eles estão instalando fornecimento de energia para os rebocadores do porto, para o rebocador não ficar mais com o motor aqui mesmo, a própria Autoridade Portuária de Santos também já anunciou adoções de medidas para redução da pegada de carbono. É isso. Então, assim, seja as autoridades portuárias públicas, seja os terminais privados, todos estão olhando isso. Alguns mais avançados, porque já começaram lá atrás, mas eu acredito que isso seja uma pauta que já é unanimidade, já está em todas as empresas. Eu digo assim, um presidente, diretor, executivo de qualquer empresa já contratou algum gerente ou diretor que olhe esse assunto com prioridade, já alocou algum budget, né, algum orçamento para esse tipo de iniciativa. E aí cabe, obviamente, quem trabalha com esse setor a precificar os retornos disso. Né? Sim. Porque é importante dizer, né, não adianta eu ter green and blue, iniciativas green and blue, se o meu balanço patrimonial está vermelho. Exatamente. Tá? Então, a conta não fecha. A conta não fecha. Então, a gente precisa entrar em um equilíbrio aqui. Né? E aí, é uma coisa que eu mencionei, né? Faz sentido a gente rever os contratos de arrendamento para colocar todos esses elementos de descarbonização e elementos de adaptação e corrigir, reequilibrar os contratos de arrendamento? Eu defendo que sim. Sim, com certeza. Eu defendo que sim. Essa equação econômica... É até uma forma de você planejar. E, de fato, mudar a chave. Exatamente, mudar a chave. A gente está chegando ao finalzinho, mas o nosso telespectador que está em casa quer saber o que esperar de 2025 na temporada do Porto e Negócios. Eu acredito que a gente vai ter muito mais campo, né? Acho que esse segundo semestre já foi uma amostra. Uma amostra aí do que a gente mudou para esse ano. E o ano que vem, não vou dar spoiler, né, que ainda está em negociação, mas vamos ver se a gente alça outras fronteiras além do ambiente santista, né? Que é o que precisa acontecer. Afinal, como a gente disse,
em um dos blocos, o Brasil passa pelos portos. O Brasil passa pelos portos. Muito obrigada, pelo programa de hoje. É um prazer fazer essa retrospectiva com você, estar com você no estúdio. Foi realmente um ano diferente, um ano especial, um ano desafiador, mas eu costumo dizer que 2024 ele existiu para mostrar, para mim especialmente, que eu sou forte, que sou capaz. Então, terminar esse ano com saúde, para mim, sem dúvida nenhuma, é a minha maior vitória. Obrigada. E eu agradeço a parceria dessa temporada toda e que venha 2025. E que venha 2025. O Porto e Negócios termina agora. A gente volta a se encontrar na semana que vem com o último programa inédito de 2024. Eu espero você a partir das 8 horas da noite. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos.